Bom dia novamente, sétimo ano. Vamos agora para a segunda aula. Segunda aula, eu vou estar explicando para vocês a página 6 aí da apostila de vocês. Então, segue comigo as explicações da página 6. O que a página 6 está trazendo para a gente? A gente continua falando sobre a formação geológica do Brasil e os recursos naturais. Nós vamos falar da estrutura, né? Da estrutura que é formado o Brasil. A estrutura do Brasil ela é construída por rochas sedimentares, algumas muito antigas e outras muito recentes, como nós já vimos anteriormente, né? Essas rochas antigas e recentes deram origem às bacias sedimentares e aos escudos cristalinos. Então, de acordo com as rochas antigas e as recentes, surgiram as bacias sedimentares e os escudos cristalinos. O que são bacias sedimentares mesmo? Bacias sedimentares são depressões da superfície terrestre, tá? São algumas depressões que tem lá na superfície terrestre. Essas bacias sedimentares são formadas por rochas sedimentares antigas e recentes. Então, as bacias sedimentares são formadas por dois tipos de rocha: rochas antigas e rochas recentes. E os escudos cristalinos? Escudos cristalinos é uma grande área de rochas. Então, é um lugar que tem rochas enormes. Como que eu vou dar de exemplo para vocês? É mais ou menos igual a Pedreira dos Garcia, tá? Um exemplo de escudo cristalino. Não é uma rocha bem grande? Não é uma grande área de rocha lá? Então, é mais ou menos daquele jeito que eu posso colocar como exemplo para vocês de escudos cristalinos, tá? É uma grande área de rocha. Os escudos cristalinos no Brasil, eles são formados por rochas magmáticas e rochas metamórficas. Então, os escudos cristalinos no Brasil são formados por dois tipos de rochas: rochas magmáticas e rochas metamórficas. As decomposições dessas rochas, das duas rochas que eu falei para vocês, né, dos escudos cristalinos e das bacias sedimentares, a decomposição dessas rochas, tanto das bacias sedimentares quanto dos escudos cristalinos, deu origem a vários tipos de solo no Brasil. A gente vai trazer dois exemplos de solo aqui no Brasil que são resultado da decomposição dessas rochas, das bacias sedimentares e dos escudos cristalinos. Então, como exemplo, a apostila de vocês está trazendo o solo massapê, que é o solo argiloso, mais ou menos tem umas areinhas nesse solo, né? Não é só terra, tem umas areinhas no meio. O solo massapé, então, é um solo argiloso, muito fértil, é um solo muito bom, um solo muito fértil que foi utilizado no passado para a agricultura da cana-de-açúcar. Então, acho que eles utilizam ainda, né, esse solo para o cultivo da cana-de-açúcar. O solo massapé, ele é utilizado para o cultivo da cana-de-açúcar. Um outro exemplo de solo que a gente tem é o solo de terra roxa. É um solo meio avermelhado, é uma terra meio vermelha, que tem misturado nela ferro. Então, no solo de terra roxa, ele tem um ferro misturado nele. Esse solo ele pode ter medida elevada de fertilidade, porque ele não depende só da decomposição das rochas, ele depende também do clima para sua composição orgânica. Esse solo ele foi utilizado no passado para o plantio de café em São Paulo. Então, esse solo de terra roxa, ele é muito fértil, ele tem ferro misturado nele, né? E ele foi utilizado no passado para o plantio de café e ele é utilizado ainda, né? Os dois solos são utilizados ainda, mas no passado o massapê foi utilizado para o plantio de cana-de-açúcar e o de terra roxa ele foi utilizado para o plantio do café. A gente vai ver as imagens lá na página 7, vamos lá? A gente tem aqui a imagem do solo de terra roxa, cultivo de café em Sergipe. E a gente tem aqui um exemplo de solo massapê, cultivo de cana-de-açúcar,
no Nordeste brasileiro, tá? Então, agora a gente vai vir aqui para a página 7. Vamos ver o que a página 7 ela tá trazendo pra gente. Vou explicar para vocês agora a página 7, tá? Então, vamos lá, muda lá para a página 7. A gente vai falar sobre a página 7. As formas do relevo brasileiro, tá trazendo pra gente a página 7. As formas do relevo brasileiro. O relevo brasileiro ele é formado através dos movimentos tectônicos, né, das placas tectônicas, dos movimentos tectônicos no solo e também do processo de erosão e sedimentação. Erosão pode ser causado lentamente no solo, fazendo um desgaste, dando um desgaste no solo e modificando, né, esse solo. Vamos ver no planisfério a divisão das placas tectônicas no mundo. Então, a gente tem aqui no planisfério as placas tectônicas do mundo. A gente tem aqui todas as placas tectônicas. A gente tem a legenda. O que a legenda está trazendo para a gente sobre essas placas tectônicas? Vamos entender, né? Nós temos as áreas de choque das placas tectônicas. Aqui, ó, na legenda. Áreas de choque das placas tectônicas e a área de separação das placas tectônicas. Vamos entender, então, as duas legendas, tá? Nós temos as áreas de choque, que é quando elas podem se encontrar e bater uma na outra. Então, as áreas de choque das placas tectônicas, elas podem encontrar, bater uma na outra, geralmente, tá? Nessas áreas de choque, que surgem as montanhas, as cordilheiras, né? Quando as placas elas se chocam uma com as outras, acontecem esses fenômenos. E nós temos também a área de separação das placas tectônicas, tá aqui na legenda, né? As áreas de separação das placas tectônicas são as áreas que podem ocorrer um atrito entre as placas tectônicas, causando um abalo sísmicos. Países perto dessas áreas sofrem bastante com desastres sempre de tsunami, tornado, maremotos, enfim, vários fenômenos acontecem nessas áreas de separação das placas tectônicas. Mas será que no Brasil acontece isso? Não, o Brasil escapou, né? Escapou dessa, pois no Brasil ele não está perto dessas placas, portanto não sofre com esses desastres tão grave quanto os outros países eles sofrem, né, com essas áreas de separação das placas tectônicas. Agora, gente, nós vamos lá para a página 9. O que tem na página 9 para nós? Vamos entender. A página 9 está trazendo um mapa para gente. Vamos analisar esse mapa da página 9. Ele tem como título Unidade do Relevo Brasileiro. Deixa eu virar meu celular aqui, acho que vai ser melhor. Tô aprendendo ainda, gente, tá? Na próxima aula eu já vou estar craque nisso, tá bom? Acho que virei o celular, acho que ficou melhor, né? Vamos lá, então. Nós temos na página 9 pra gente esse mapinha com as unidades do Brasil. As principais formas do relevo brasileiro, né? O mapa ele tá trazendo pra gente. Quais são as principais formas do relevo brasileiro? Gente, o relevo, nós sabemos, né, que o relevo ele é formado por planalto, planícies, depressões e montanhas. Porém, o relevo brasileiro, as principais formas do relevo brasileiro são planaltos, planície e depressões. Então, as montanhas não entram como principais. Então, se eu perguntar para vocês na prova, as principais formas do relevo brasileiro são planaltos, planícies e depressões. As montanhas não entram, tá, gente? Então, analisando esse mapa, é isso que ele tá trazendo pra gente, tá? Tá aqui na legenda, aqui em cima, ó, as principais formas do relevo brasileiro. De verdinho, as planícies, de rosinha, os planaltos e de amarelo, as depressões, tá? Então, da página 9, o que vocês precisam saber
são as principais formas do relevo brasileiro. Repito para vocês, principais formas do relevo brasileiro: planalto, planícies e depressões. As montanhas não entraram. Agora a gente vai lá para a página 11. Página 11. Pula lá para a página 11, depois a gente volta para fazer as atividades, tá? Vamos ver o que a página 11 está trazendo para a gente. Eu já vou explicar para vocês a página 11, depois vocês voltam e fazem as atividades. Eu ajudo vocês fazendo as atividades, a gente faz meio junto, tá? Então, vamos entender a página 11. A página 11 está trazendo para a gente que, devido à posição geográfica do Brasil e ao tempo de formação das rochas, estudando as rochas, né, de acordo com as rochas, podemos dizer que no Brasil predominam os planaltos. Então, de acordo com os estudos, né, estudando as rochas brasileiras, aqui no Brasil tem um predomínio de planaltos. Então, entre as estruturas do relevo brasileiro, que são planalto, planície e depressões, nós temos mais planaltos, tá? Então, guardem na cabecinha de vocês. De acordo com a formação das rochas, podemos dizer que no Brasil predominam os planaltos. Os planaltos brasileiros foram onde o processo erosivo, eles atuaram durante muito tempo, dando novas formas às paisagens. Então, nos planaltos, nós temos paisagens diversificadas, paisagens diferentes. Outro aspecto importante do território brasileiro é a relação entre os terrenos cristalinos e as altitudes. Essas rochas, por serem mais recentes, têm um processo de erosão mais devagar, mais lento. Elas são as que apresentam as maiores altitudes. O que a gente vai ver também? As formas do relevo brasileiro nós já vimos, né? Que são planalto, planícies e depressões. Aí, aqui tá trazendo, né, nessa tabelinha, né, pra gente, na página 11, tá trazendo a tabela com as formas do relevo brasileiro. A gente tem planalto, planícies e depressões. Tá explicando as características de cada um. Aí, eu queria que vocês lessem para mim essa tabelinha, tá? Se vocês não entenderem, vocês me perguntem que eu explico para vocês, tá? Então, nós temos planalto, nós temos as planícies e as depressões, e nós temos as características de cada um. Então, para essa aula, foi essa explicação. Aí, assim que vocês terminarem, nós vamos fazer as atividades, vocês me avisem.